Olá, minha gente, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui mais uma vez em mais uma sexta-feira nessa nova live. Eu, Robson Pinheiro, e o meu amigo, o meu editor, Leonardo Moller, né, Leonardo? Boa noite, pessoal. Nossa, e de novo a gente tem lá aqui a gente está vendo nesse momento, né, os comentários, pessoal do interior da Bahia, Rio Grande do Sul, já vi aqui Teresina, Salvador, Alegre, no Espírito Santo, tem uma pessoa da Holanda, eu vi, Rio de Janeiro. França. Muito legal, muita né? gente ligada. É verdade, Heidelberg na Alemanha. Ô, Bárbara, você falou que povo elegante, que você não viu meu sapato ainda. Olha aqui, ó, combinando com tudo. Só não dá para mostrar direto, senão tem que levantar muito o pé. A gente procura ser, mas se consegue, aí é uma outra coisa, né? Gente, eu estou aqui com o Leonardo Moller. Na verdade, eu quero, a partir desta live, né, já sempre introduzir assim, falando que o Leonardo é um convidado especial. Olha, vi meu pé lá agora, olha. O Leonardo, eu convidei para ele participar ativamente dessas lives, né? Então, agora ele já virou carta marcada no nosso baralho, né? Então, o Leonardo participa ativamente, ele tem a liberdade, ele foi convidado até para interferir, até para dar um ponto de vista mais abrangente dos temas tratados aqui. Então, vão se habituando aí, porque Léo vai me interromper, eu vou interromper o Leonardo. Isso tudo é programado e é para isso mesmo que a gente está aqui. E eu gostaria também, neste momento, de fazer referência àquilo que eu sempre faço, ao chamado que a gente faz a todos vocês que estão conosco, ligados, que estão conectados, você que é espírita, você que é praticante da doutrina espírita, que é umbandista, você que é esoterista, você que é universalista, você que não tem religião nenhuma, você que é católico, evangélico, salve, salve todos, em nome dos guardiões da humanidade, neste momento especial em que nós vivemos um período riquíssimo na história da humanidade. E depois eu explico porque eu penso assim. É um período muito rico nessa história da humanidade. É um privilégio nosso estarmos vivendo nesta época e neste local. E eu falo riquíssimo porque eu sempre, às vezes eu divergia com o Leonardo na editora, logo no início, depois eu acho que ele acabou entendendo, depois do livro de Teresa de Calcutá, que ele entendeu a minha fala. Eu adoro momentos de crise, eu gosto desses momentos de crise, porque em geral são os momentos em que mais borbulham ideias, mais vem à tona as coisas. E aliás, nos momentos de crise, os melhores livros que nós temos, não que tenham um sentido de melhor que o outro, mas com conteúdos mais impactantes, eles foram psicografados em momentos de crise. E a gente consegue, no momento de crise, colocar para fora um gênio inventivo, criador, que nos outros momentos a gente fica muito parado, muito acomodado. Então, por isso que eu falo que é um momento riquíssimo que nós vivemos. E neste momento, com certeza, a providência divina colocou você e eu, todos nós, para viver aqui, porque a gente tem uma tarefa a desempenhar. Você que é católico tem uma tarefa a desempenhar no seu meio católico, na sua comunidade. Você que é evangélico, com certeza, não está vivendo essa época à toa, tem uma tarefa específica a desempenhar. Nós que somos espíritas, nós temos uma tarefa muito importante e representativa neste momento. Você que é umbandista também tem, enfim. Não é à toa que fomos juntados todos nessa mesma época, neste mesmo país e debaixo de uma única bandeira, que é da espiritualidade independente. Essa bandeira, eu sempre levanto essa bandeira, que significa que você não precisa necessariamente estar vinculado a uma denominação religiosa. Você, onde estiver, como estiver e com quem estiver, você pode e deve ser útil. Não é à toa que você foi chamado, que nós fomos chamados, né, Leonardo? Falei demais, né? Não, é a nossa maneira, no fim, é a nossa maneira de dizer aquela coisa assim de Deus tem um plano para a sua vida, né? Sim. A moda evangélica, já que essa é a sua, né, Robson, você está aqui desempenhando aquele seu sonho de ser pastor, né? Num certo sentido, né? De ser aquele pastor que você sempre fala, que é chamado missionário, que viaja pregando, não aquele pastor que fica em igreja, que fica numa paróquia específica, né?
Pois é, e esses sonhos, ao longo do tempo, dos anos, isso foi sendo realizado sem que eu percebesse, né? Então, não sei se você quer entrar nesse tema, né? É isso mesmo, né? Então, antes de mais nada, eu queria agradecer aí, Ana Laura da Silva Cardoso, boa noite. Das coisas boas que o Covid trouxe foi a live toda sexta-feira, né? Toda sexta de vocês. Obrigado por compartilhar. Grande beijo em vocês. Você também aí, Ana Laura, e todos vocês que estão conosco, né? Obrigado. Mas o Leonardo estava falando aqui há pouco, né, do grande sonho meu de ser pastor, né? E aí, como tem muita gente que não nos conhece, que foram convidados, que os amigos convidaram para participar conosco desta live e de outras também, eu gostaria de relembrar a permissão de vocês para relembrar algumas coisas. Nós estamos naturalmente com 1.213 pessoas agora conosco, né? E a coisa que eu gostaria de lembrar é a permissão daqueles, né? Não é permissão, não. É o carinho de vocês que já conhecem a minha história, que ela é pública, né? Foi da época em que eu era evangélico, né? Então eu tinha um sonho muito grande de estudar para pastor, de entrar para a igreja evangélica e poder fazer um curso de teologia, me formar e, a partir de então, ser um pastor missionário. Não era um pastor que ficava restrito à sua paróquia, à sua igreja, digamos assim, né? Na verdade, não é nem paróquia que se fala, o seu ministério, né? Não era aquele ministério fixo, mas é um ministério externo, que meu sonho era viajar. Na igreja dos meus pais, eu uso esse termo paróquia, como na igreja católica. Na igreja evangélica, ministério. Então, eu uso mesmo, às vezes, quando eu converso com os espíritos, né? Eu falo assim, tem alguma orientação para o nosso ministério? No sentido de trabalho abrangente. E o sonho meu era viajar para o mundo. Mais especialmente, eu tinha, graças a Deus, passou a vontade, né? Mas uma das coisas que eu tinha vontade mais era de viajar para a África. Eu estava pensando assim, que eu queria ficar como missionário no meio das tribos lá perdidas, sabe, falando de evangelho e tudo. Graças a Deus, Deus não permitiu isso, em nome de Jesus, né? Mas eu queria viajar o mundo, em teoria era isso, e não ficar parado na igreja. E aí eu comecei, na época, a fazer aquilo que eu poderia fazer, mesmo porque eu não tinha nem dinheiro, nem condições financeiras para isso, e ainda de menor, né, com meus 17 anos, 16, 17 anos de idade, eu comecei a estudar aqueles partes de cursos de teologia que são permitidos estudar antes de entrar para o colégio, né? Antes de entrar para o seminário. E isso me ajudou muito, porque eu mergulhei a minha vida dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, estudando, e até que chegou um momento em que eu deveria, ou que eu pretendia, né? Na verdade, passar por um teste, e após esse teste eu seria encaminhado, então, para participar de um seminário no interior de um estado aí da região sudeste, né? Aqui da região sudeste. Minha mãe não falava muita coisa, que ela sempre dizia para mim que isso não ia ocorrer comigo. Você não sabe o que está te aguardando. E ela tinha um jeito, eu estou me lembrando até aqui agora, quase que como se ela estivesse na minha frente, ela fazia assim com a mão assim, bestalhado, que você não sabe o que te aguarda. Aquela coisa quase baiana, né, de bestalhado, né? Você não sabe o que te aguarda. E aí, lógico que para eu entrar para o... Isso tudo ocorreu, claro, em Valadares, né? Em Governador Valadares, Minas, né? E aí eu tinha uma namorada, a Luzia, e o objetivo era que ela estudasse música para ser maestrina de coral, e eu iria entrar para o seminário. Saindo de lá, então, a gente iria viajar mundo, que era a vontade da gente. Eu sempre gostei muito dessa ideia de viajar, de falar da palavra, do evangelho, das coisas divinas ou espirituais, viajando para outros lugares, né? E tem a ver também com essa influência da forma dos evangélicos lá em Valadares, que é coisa americana, porque os americanos têm muito isso, muito missionário, né? Americano, né? Aliás, o movimento evangélico lá foi praticamente de americanos, né? Aliás, americanos e alemães, né? Então. São muito fortes lá. E aí eu fui fazer uma apresentação, digamos, um teste na igreja, numa manhã, e numa tarde, aliás, que foi numa tarde de sábado, isto, e no momento em que eu estava lá no púlpito, era um grupo de pastores, uma igreja muito, muito grande, então coral cantando, nós tínhamos um coral fantástico, e aí eu inclusive cantei no coral há muito tempo,
né? Que eu adorava. Aquela música, até hoje, assim, nos momentos mais graves, eu me lembro dessa música, me inspiro muito nela, né? E foi nesse momento que apareceram 2 espíritos dentro da igreja. E 2 espíritos que eu já os vi há algum tempo, porém eles nunca se dirigiram, nunca percebi um pensamento deles, uma palavra deles para mim. E exatamente nesse dia em que eu iria fazer esse teste, um dos espíritos se dirigiu a mim. Um deles se apresentava todo de branco, com a roupa que lembrava médico, com a máscara, né, que médico utiliza nas cirurgias e tudo. E o outro vestia-se como um indiano, com um turbante azul bem claro na cabeça, né, e com uma feição muito tranquila, muito suave. E quando eles apareceram dentro da igreja, eu falei assim, pastor, tem 2 demônios aqui dentro, porque era o jeito como os evangélicos chamavam os espíritos, que não fosse espíritos ligados à igreja, ou seja, que não fosse Espírito Santo, era do diabo. E o pastor falou assim, meu irmão, você não, o demônio não pode entrar na igreja de Deus. Eu falei assim, então ele não está sabendo disso, porque os 2 estão ali, pastor, estão olhando para mim. Nisto, no meio do diálogo com o pastor, ele pediu o coral para cantar, para ver se expulsava o demônio da igreja, se expulsava o espírito, e um deles se adiantou e pela primeira vez eu percebi o pensamento dele muito claro, a voz mesmo, parecia uma voz até articulada, assim, porque eu via fora do meu ouvido, não era dentro da minha cabeça a voz. E ele falou assim, nós vamos falar através de você hoje. E aquilo me deu aquele arrepio, aquele medo, aquele pavor, porque era uma situação inusitada. Pela primeira vez eu ouvia esse espírito falar, embora tinha visto em vários momentos. E depois um espírito falar comigo dentro da igreja significava que eu estaria excomungado daqui a pouco, né? Apostatado da fé, como diriam os evangélicos. Então, no dia que você tinha que fazer o teste, exame, exatamente. Né? Ou seja, nesse dia, a emoção que me deu, foi assim, poxa, vai pôr tudo a perder. Era tudo que eu queria, era aquilo ali. Você já tinha uma ansiedade, claro, estava lá em cima a ansiedade. E eu me lembro até o terno que eu usava, um terno bege claro, né? Muito, muito bonito, que minha mãe comprou no Bazar da Pechincha para mim, né? E eu usava aquele terno todo alinhado, assim, que ela cuidou bastante. E o Espírito insistiu em falar comigo, eu falei com o pastor, olha, ele disse que quer falar através de mim. E o pastor, o demônio não pode falar através de você, porque você é batizado no Espírito Santo e batizado nas águas. O diabo não pode contra isso. E canta coral, e o coral cantava. E tem uma música que eu me lembro daquela época que a gente cantava no coral, e eu lembro que nesse momento eles cantaram isso. Jeová Castelo Forte é. É uma música que cuja letra foi feita por Martinho Lutero. Se chama Castelo Forte. Castelo Forte, né? Na igreja luterana, que é a igreja da minha família, o inário se chama, tem um... Não é bem um inário, acho que é uma publicação anual que se chama Castelo Forte. Então, esse Castelo Forte cantaram, que é o hino que eles cantam para expulsar o demônio, né? Então, é bem... Adoro esse hino até. E aí, começaram a cantar Castelo Forte para ver se o demônio ia embora. E o demônio não era nada mais, nada menos que o espírito Alex Arthur Indiano e o espírito Joseph Kleber, que estavam na igreja, só que eu não sabia o nome deles no momento. E que são, para quem, como você disse, não nos conhece, não conhece o seu trabalho, os 2 espíritos responsáveis pela orientação do trabalho através da sua mediunidade e autores de vários livros através da psicografia, né? E nesse momento ocorreu que eu me envolvi na conversa com o espírito, naquele debate, você não fala, não fala. Aí eu falei assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, você não vai falar através de mim. E aí eu não sabia, lógico, que se eu estava falando verbalmente, se eu estava pensando, porque o embate mental foi algo bem intenso. E aí o Espírito voltou para mim e falou assim, em nome de Jesus, nós já estamos falando, olhe para trás. Quando eu percebi, olhei para trás, na verdade, eu estava desdobrado no teto da igreja. Na época a gente chamava de arrebatamento, né? Estava arrebatado em espírito no teto da igreja. Que é a linguagem bíblica. A linguagem bíblica. E no púlpito lá em pé estava o meu corpo falando numa linguagem carregada, num tom de voz bem arrastado, o que mais tarde eu vinha a saber que era o espírito Joseph Kleber que estava falando através de mim. O certo é que isso deu uma polvorosa na igreja, uma situação calamitosa para mim na época.
drástica, né? E que culminou com a minha expulsão da igreja. E antes dos espíritos, na verdade, se afastarem desse convívio mental comigo, eles escreveram na igreja, na minha primeira psicografia, pegaram um giz e escreveram no chão da igreja: meu irmão, termina aqui hoje o seu estágio nesta religião. Te aconselhamos a estudar os livros de um estranho senhor chamado Allan Kardec, e escritos os nomes dos livros da codificação espírita. E aí, na verdade, com isso tudo, eu posso dizer que o trabalho mediúnico meu nasceu com um compromisso com Allan Kardec, com a verdade que Allan Kardec traz. E eu me lembro muito bem, nesse dia eu voltei chorando para minha casa, desesperado para minha casa. Você não lembra quanto tempo, Robson, os espíritos falaram ali? Olha, pelo que eu notei, uma média de 1h30, entre 1h30 e 2 horas, entre a hora que eles começaram e a hora que eu fui expulso da igreja. Se tiver do lado de lá um ingresso para um cinema no registro acástico para ver esse discurso... Eu queria ver o conteúdo. Exatamente, eu também até hoje eu fico assim, aí um dia eles vão escrever o que eles falaram, que eu não guardava. Eu só tive consciência por um segundo, quando o Arthur falou assim: olhe para trás. E eu olhei, meu corpo estava em pé lá, e eu desdobrado, e eu entrei naquela confusão mental e me apaguei. A sensação é como se eu tivesse tomado um medicamento para dormir, muito, muito forte. E aí o sono baixou. Quando eu abri o olho, já tinha passado o tempo e o chão da igreja escrito. Aí eu voltei para minha casa, no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava me esperando no portão. E ela riu de mim assim, né? Mas ela é terrível. Ela ria e falava assim: eu te falei que você não ia ficar lá, hoje é seu último... Antes de você falar qualquer coisa. Não falei nada. Não, ela tinha as premonições impressionantes. Sim, né? Com certeza era pai João que tinha falado com ela, né? E mãe também tinha uma coisa: eu nunca consegui esconder nada da minha vida para minha mãe, né? Nunca, nunca, nunca. A gente tinha uma ligação de uma cidade para outra, um sabia o que o outro estava precisando, o que o outro estava pensando. Sempre foi muito forte isso. Outro momento eu conto essas histórias com a Everilda Batista. Mas quando eu cheguei, ela riu assim no portão e falou assim: eu sabia que você não ia ficar lá, não te falei, hoje é o seu último dia, tal. Ainda vou... Ela brincou comigo nesse dia e falou assim: ainda vou te ver sentado num toco com um preto velho. Eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Isso nunca a senhora vai ver. Aí ela falou assim: mas tem tanto poder o sangue dele que ele ficou anêmico de tanto você tirar o sangue dele. Ria de mim assim. Aí me abraçou carinhosamente. Era o jeito... Minha mãe era muito brincalhona. E assim, o meu jeito hoje tem muito a ver. Eu brinco muito até com os espíritos e tudo, mas por essa herança cultural de Everilda Batista, né? E quando nos conduziu para dentro de casa, e ela chamou a minha prima Abá. Eu falo dela de ambas no livro Os Espíritos em Minha Vida. Abá foi uma prima da minha mãe que ela pegou para criar com 1 ano e pouco de idade. E Abá viu todos nós nascermos, todos nós, Abá acompanhou, né? E aí a Abá virou assim a segunda mãe para nós. Era mais achegada a nós do que a minha avó. Minha avó tinha um papel muito secundário, ou seja, lá bem afastada, embora morasse conosco, né? Que era a própria mãe de Everilda, a avó materna, né? Exato. Mas é a lealdade também da Abá em relação à sua mãe. Uma lealdade indiscutível. É absurda, né? E aí, até hoje, como desencarnada, né? Então, tanto a mãe quanto a minha, ela tem uma lealdade muito grande. E aí ela chamou a Abá e fomos para o quarto da minha mãe. E lá eu me lembro perfeitamente, a gente se ajoelhou, eu tinha o hábito de orar ajoelhado, e minha mãe então pediu: vamos ajoelhar e orar. E assim que a gente se ajoelhou, os espíritos materializaram. Minha mãe era médium de efeitos físicos, e José Kleber e Arthur se materializaram, tanto que a Abá viu, minha mãe e eu também. E aí, nesse momento, José me perguntou se eu aceitava trabalhar com a mediunidade com Jesus. Eu não tinha lá muita noção do significado de mediunidade com Jesus. Mas antes de responder, ele pegou e falou comigo assim: eu quero que você pense por 1 mês, e depois de 1 mês eu retorno aqui, e qualquer que seja a sua posição, sim ou não, não vai ter retorno. O jeito do José, até hoje ele é assim, muito decidido, né? Esses dias mesmo eu tinha falado um não com ele, e depois ele falou assim: eu repensei, eu já achei outra pessoa para fazer. Pode deixar. Assim. Então, naquela época era assim, né? Então,
Eu tentei durante esse mês voltar para a igreja evangélica, tentei fazer de tudo, eu não conseguia porque o pastor mandou uma circular, uma carta qualquer, falando do espírito de um demônio tendo me assumido, e eu era bem conhecido fazendo... Você tinha apostatado da fé, né? Eles chamam de apostasia, né? A pessoa que abandonou a fé, ou que o demônio arrebanhou. E aí, passando o mês, nessas tentativas todas, eu bem triste, entrei num estado assim de... sabe, bem tristeza mesmo. Eu nem diria que era depressão, não chegou a isso não, mas eu me lembro do estado assim interno que eu fiquei, porque todos os sonhos foram ruídos de uma vez só. E aí, quando um mês depois, minha mãe me chamou, a gente brincando com os irmãos, ela falou assim, seus amigos estão aqui. Eu falei, que amigos, mãe? E ela falou assim, seus amigos, os espíritos. Aí como se eu tivesse amigo espírito, né? Na época, né? Aí e no fim, ela que percebeu. Ela que percebeu. O decurso do prazo. Sim, e não você. Não, eu estava do lado de fora com os meus irmãos. E aí ela falou assim, vamos lá dentro orar. E ela chamou, falou com os meninos, pode continuar aí brincando, não vem aqui não. Trancou a porta da sala, entramos, trancou a porta do quarto dela, chamou a Bá, ajoelhamos. Assim que nós ajoelhamos, o espírito aparece. E aí, você pensou na proposta, trabalhar na mediunidade com Jesus? Aí eu falei assim, olha, eu não entendo muito bem o que você quer dizer com mediunidade com Jesus. E ela não interferiu em nada. Nada, né? Ela ficou em absoluto silêncio. E nem durante o mês ela ficou te pressionando. Não. E aí, desse dia? Mãe, ela tinha uma característica, ela respeitava o que eu fizesse. Ela nem forçou a sair da igreja evangélica em momento nenhum, ela não ia, mas não me forçava, e nesse momento também... ela ficou quieta. Não sei se os espíritos passaram alguma coisa para ela durante esse período, mas ela sabia demais o silêncio e o respeito dela foi demais. E aí eles falaram, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? E eu, durante o mês eu pensei muito e me lembrei do versículo que existe na carta de João, né, em que ele fala que espírito nenhum diz que Jesus é Senhor a não ser por obra de Deus o Pai. E João fala, espírito nenhum fala, ou seja, ele considerou a existência dos bons espíritos. Aí eu falei pro espírito de branco, né, que já que ele estava falando em nome de Jesus, então eu aceitava a mediunidade com Jesus, embora eu não sabia o que significava isso. E aí o José falou assim, pois bem, então não tem retorno ao seu trabalho, temos algumas condições. O problema é que eles não falam das condições antes, né? E aí ele abriu uma coisa assim, como se fosse um documento, um papel, alguma coisa assim, e falou, até uma coisa meio amarelada assim, e falou comigo assim, primeira condição, nessa reencarnação você não vai se casar, porque o seu trabalho não é compatível com o casamento tradicional. Nós temos outros compromissos para você. Eu lembrei da Luzia imediatamente, né? Que é a minha namorada, que virou ex imediatamente após a fala dele, né? Ou seja, o pai dela estava 3 anos desempregado, ela desempregada e de repente acha um trabalho em Manaus, a gente em Governador Valadares, no leste de Minas. Foi embora a família toda, um mês depois, nunca mais os vi. E aí, outra coisa que, por isso que eu falo, compromisso nasceu com a doutrina espírita, que aí ele pediu assim, entre as várias coisas, queremos que você estude os livros de Allan Kardec. Que nesse mês, aliás, é uma pergunta que eu nunca te fiz, embora eu conheça um bocadinho dessa história, já ouvi você contar algumas vezes, nesse um mês, apesar da psicografia dos espíritos lá na igreja, apontar os livros de Kardec, você não teve curiosidade de buscar? Não tive contato com eles. Não buscou? Não, eu estava tentando voltar para a igreja e frustrado com tudo. Né? E aí ele pediu para eu estudar o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, e aí eu falei assim, mas Livro dos Espíritos e tudo, e me deu um endereço para eu procurar, uma casa espírita para eu procurar. Lá eu me lembro que eu peguei um livro na biblioteca, um livro amarelado até, fui lendo o livro, rapidamente eu li, aí ele falou assim, leia de novo, e leia de novo, e leia de novo. Não, mas esse de novo, como é que foi que você já contou assim, que você chegava e perguntava, né? Qual o próximo livro? Aí mandava ler o de Kardec de novo, o Livro dos Espíritos de novo. Aí leia o Livro dos Espíritos mais este. Aí depois leia o Livro dos Espíritos mais este. E aí lembro até que o primeiro livro psicografado por um médium, né, assim, que não fosse livros de Kardec, que não foram psicografados, mas o primeiro livro que eu falei assim, eu queria ter uma noção, então, como é que isso aqui se aplica na vida das pessoas? Ele pegou e falou assim, antes de você ler um livro complexo de filosofia espírita que você não está habituado, eu vou indicar um livro, Redenção, de Zilda Gama.
escrito pelo espírito Victor Hugo. Hoje eu jamais leria, porque aquela linguagem tão rebuscada de Victor Hugo, né? As letras miudinhas, igual era publicado naquela época, eu não teria facilidade de ler. Mas eu, assim, fui bebendo naquelas palavras, me encontrando, até que aí encontrei, um tempo depois, meses até, eu fiz um concurso pela Uzi Minas e fui para Ipatinga, e lá eu conheci o Grupo Espírita da Caridade, da querida Tia Linda, né? Lá de Ipatinga. Tia Linda hoje está na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Ipatinga. Então, uma Tia Linda foi o grande norte da minha vida, que me pegou assim cru, e sofreu muito, porque a mediunidade, a partir desse momento, ela explodiu. Já que ela vinha com alguma constância, mas com muita facilidade do desdobramento, mais do que qualquer coisa, aí, de repente, a partir dessa data, a vidência abriu de uma maneira alucinante, e eu não conseguia coordenar as coisas. Até e a Tia Linda, assim, bem descontrolada. Eu andava nas ruas, vendo as coisas, vendo pessoas vestidas de romano. E hoje eu tenho a certeza que o que eu estava vendo já eram os guardiões, era Sérvulo Túlio, esse pessoal todo, e eu não sabia na época, né? Então, como que eu iria saber? Não tinha jeito, não tinha uma, é igual essa uma cultura que espiritual, você né? relata sempre dos Arthur de turbante, que por vezes, na época você pensou, um monte de pano amarrado na cabeça, porque você não tinha referência cultural do que era um turbante, com certeza. Então, assim, eu não tinha noção. Então, quando eu descrevi para o pastor sobre o espírito, eu falei assim, tem um espírito com tanto de pano amarrado na cabeça. É isso que eu acabei de falar. Aí ele pegou e falou comigo na época assim, o demônio está escondendo os chifres para você não ver. Aí eu falei assim, o outro está com pano amarrado na boca, é para você não ver as garras dele, né? Então eu não sabia nem descrever o espírito. Então eu caí nu e cru, com a mediunidade explodindo nas mãos da Tia Linda lá no Grupo Espírita da Caridade. Cujo nome é Arlinda Teixeira, Arlinda Teixeira, a quem eu mando um abraço, assim, uma gratidão imensa para ela. É uma pessoa que é uma referência para mim na minha vida. E Tia Linda tinha um jeito que eu devo a ela isto, Léo. A gente ia estudar, nós éramos obrigados a comprar os livros. Leon Denis, Gabriel Delane, Aksakov, essa turma toda. A gente tinha que ter todos os livros clássicos, estudar. E a gente não tinha que pegar emprestado. Então, eu lembro que as reuniões das terças-feiras, nas quintas que a gente participava, aquele tanto de livro, a gente levava os livros, levar os livros, estudar os livros, enterrar a cabeça, entender aquilo. Eu achava abusivo o jeito. Tem uma cena com a Tia Linda, se ela me ouve, ela há de lembrar disso. Eu nunca me esqueço disso, que eu trabalhava na Uzi Minas. Um dia, aí tinha que fazer uma campanha do quilo. E aí, meu Deus do céu. E antes da campanha do quilo, a gente tinha uma reunião que todo mundo se reunia para fazer uma oração antes. E eu cheguei atrasado por causa... Eu falei assim, Tia Linda, ela falou, silêncio. Eu queria justificar, não pedi justificativa de ninguém. Eu falei assim, você não foi chamado ao trabalho por mim, foi Jesus que chamou. Se você pedir para falar e justificar, você está atrapalhando duas vezes. Você já atrasou e está atrapalhando o andamento. Então chega calado, insere no trabalho e não justifica, que você não é para mim, você tem que dar satisfação. Nossa, aquilo me detonou, mas foi um processo necessário daquilo que eu chamo de disciplina mediúnica. Esse jeito dela me deu a entender assim, tem que ter disciplina. E a pior coisa é a gente que fica justificando, não tem que fazer isso. Né? Mas se não fosse Tia Linda, e a Tia Linda que me fez mergulhar no espiritismo, beber na fonte ali. Aí até quando a primeira excursão que eles fizeram para Uberaba, eu não fui, aí na segunda excursão não fui, depois eu resolvi ir com a outra turma, porque aí para conhecer Chico Xavier, que mais tarde a gente conta a história para vocês, né? Mas a Helena Bom Jardim está falando da possibilidade de escrever um livro só de histórias de Robson, a saga de Robson Pinheiro. Meu Deus, na saga. Já tem um dos livros, Os Espíritos em Minha Vida. Está na livraria Robson Pinheiro, né? Você pode acessar. E nós temos a livraria Robson Pinheiro, lá tem uns livros, inclusive esses Espíritos da Minha Vida. Eu conto muita coisa, não tudo, né? Mas muita coisa a respeito. E é um livro, inclusive, que a gente escreveu a 4 mãos. Um dos poucos livros de Robson que não é psicografia. E foi uma série de entrevistas que eu conduzi com ele. E ele respondendo, depois a gente transformou em texto. E ainda é um livro que vem com um CD com a voz dos espíritos, vários espíritos, 7 ou 8 espíritos incorporados em Robson dando mensagens.
eu lembro bem que tem o espírito José Grosso, Exu Veludo, Joseph Kleber, Zezinho, né? Entre outros espíritos, né? Zezinho é um espírito que se apresenta como uma criança. E aí, né, Leonardo, a gente veio a história, quando foi em 2001, 97 que você chegou no trabalho, né? 97. Em 92 essas passagens que você falou aí da Quantia Linda é início da década de 80, né? Só para o pessoal situar assim. 81, 82 começou tudo isso, 85 foi meu primeiro contato com o Chico Xavier. Engraçado, as coisas interessantes. Quase tudo ocorre em outubro na minha vida. Outubro ocorreu a questão lá na igreja evangélica. Outubro foi meu encontro com o Chico Xavier. Outubro, o desencarne da minha mãe. Será que o meu vai ser em outubro? Tomara, né? Que aí já fecha o ciclo. Outubro, além do desencarne dela? Foi encontro com o Chico Xavier. E outubro foi o que ocorreu na igreja. Mesmo. Então, a gente Tá saindo e voltando ao ar, uma frequência um pouco grande. Começou agora há pouco, então cai, trava e volta. Cai, trava, volta. Então é a nossa conexão aqui, né? Se o pessoal não achar que é a deles, é isso. Então nós estamos com algum problema, até diminuir um pouco o número de pessoas online, porque estamos com esses problemas de queda. Até a gente está sujeito a essas coisas, sobretudo nesse período que está todo mundo pendurado na internet demais, né? Por conta da quarentena. Mas então a gente está com essas coisas aí, com esse vai e vem no sinal. Pois é, agora nós vamos convidar vocês para a nossa oração inicial. Pois é, podemos? Né? Vocês já acham podemos, que já estabilizou? Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte, como sempre, nós estamos nesse momento convocando vocês para a nossa oração inicial, em que eu vou fazer a prece inicial, o Leonardo vai continuar, né, Leonardo? Ou não? Você vai no segundo momento? Os comandos a gente tem feito ao final, no segundo momento, exato. E nós vamos convocar você que resolveu atender esse chamado dos guardiões para esta live, porque é o momento que nós nos conectamos inteiramente, diretamente com você que está do outro lado aí. E aí, através de você, nós atingimos vibratoriamente a sua família, seus amigos, aquelas pessoas que estão no seu entorno, né? Então, neste momento, a gente chama você para se apegar àquilo que você acredita, aquele que você acredita, essa força cósmica que você acredita. Seja você católico, você seja espírita, você seja esoterista, universalista, umbandista, praticante do candomblé, não interessa, neste momento, a humanidade precisa de você. Neste momento, nós precisamos dar as mãos. E já que não podemos dar as mãos fisicamente, porque estamos distantes, vamos nos dar as mãos vibratoriamente, nos conectar com o coração e com nossa mente, né? E para isso, nós evocamos, em nome de Deus e em nome de Jesus, evocamos as forças superiores do bem e da luz, os espíritos responsáveis pela tutela de todo momento evolutivo e progressista da humanidade. Nesse momento, em nome de Deus e em nome de Jesus, nos conectamos com a força cósmica universal, a força do sol, da lua, das estrelas e do firmamento, a força da terra, das águas, dos mares, dos oceanos, dos rios, das cachoeiras, dos olhos d'água, a força da chuva, das tempestades, dos ventos, dos trovões, a força do sol que possa iluminar tudo isso, e juntamente com essa energia que vem da natureza, que vem das matas virgens, das matas frias e profundas, que vem das campinas, das pedreiras, que vem de todos os recantos da natureza, que vem do interior da terra, possa nos conectar e, como um raio de luz, conectar em cada um de vocês que estão aí nesse momento, e que vocês sejam transformadores vivos desta energia, para que essa energia seja canalizada em nome de Jesus para a sua família, para aqueles que sofrem, canalizado para aqueles que neste momento estão atendendo nos leitos de dor em todo o nosso Brasil, em todo o nosso mundo, para os médicos, os enfermeiros, para aqueles serviçais, aqueles que estão fazendo alguma coisa para limpar nossas casas, que estão limpando os hospitais, aqueles que estão à frente do trabalho, em todos os campos possíveis da humanidade, sustentando a nossa sociedade com seu trabalho, que esse raio de luz possa tocar, se multiplicar, porque somos mais de 1.800 pessoas conectadas, cada um transformador vivo. Imagina essa energia sendo gerada aqui, irradiada pelo seu coração, pela sua mente e se propagando por
todos os recantos do planeta, e é isso que os guardiões querem, é nisso que nós acreditamos, e é isso que pedimos a Deus e a Jesus, graças a Deus. Ufa! Eu achei que eu ia desdobrar no meio da fala. Inspirado pelo papo de pastor, né? Pois é. Mas é isso aí, gente. Eu e Leonardo Moller, né? E vocês, né? Mais de 2.000 pessoas aqui, 2.213 pessoas. Nós vamos agora nos conectar com um tema que é interessante, que nós estamos segurando esse tema, mas que agora a gente vai falar. Nós estaremos aqui a partir desse momento. Na verdade, nós iremos aprofundar sobre um tema que é muito importante, que é a mensagem que o Espírito Jamar trouxe através da psicografia. O Jamar é um espírito que ele tem uma ascendência moral muito grande sobre mim. Ele, o Joseph Glebes, Arthur, o Pai João, e um jeito especial de me envolver no momento, né, do transe mediúnico. O Jamar não é um espírito que fica manifestando em centro espírita. Ele teve 3 ou 4 manifestações ao longo, desde que eu conheço, que eu me entendo por gente, e há umas 2 ou 3 no máximo psicografias em tempos bem graves e tudo mais. Hoje o Jamar se manifesta mediunicamente, segundo ele, através da Hermina Loyola, dando as orientações para alguns colegiados, diretamente no Herald, que está na Colômbia, no Andrew, que vive ou é originário da Inglaterra, e através de mim. Ele não é um espírito que fica se manifestando, tem casos específicos. E Jamar, um dia depois que ele chegou, né, vibratoriamente aproximou-se do planeta Terra, Jamar, ele fundou o Colegiado de Guardiões da Humanidade, e aí ele propôs, então, escrever uma mensagem e que a gente gostaria de compartilhar. Nessa mensagem, Leonardo e eu iremos comentando aqui, falando com vocês. Ei, Jamar, sobretudo para aqueles que não conhecem, né, e têm curiosidade, Jamar é personagem dos livros de Ângelo Inácio, né, que é o autor mais profícuo através de Robson, que mais escreve. Ele é personagem de vários livros, O Fim da Escuridão, especialmente, a trilogia O Reino das Sombras, composta por Legião, Senhores da Escuridão e também Marca da Besta. Esse que é um livro que coroa, assim, porque fala de Jamar liderando uma comitiva que vai até os reinos mais profundos da maldade, né, os dragões, o reduto dos dragões, levar uma mensagem de Miguel, o príncipe dos exércitos celestes, né, o arcanjo considerado o maior nome da justiça, né, planetária. Então, a gente conhece um pouco da personalidade desse espírito, né? Apesar de você ter dito que ele se manifesta pouco, ele se dá a conhecer bastante na psicografia de Ângelo Inácio, né? Como um personagem de vários outros livros que eu também não cheguei a citar. Eu vou, então, convidar Leonardo para ele conduzir a leitura e nós dois vamos comentando juntos, porque nós acreditamos que essa é uma mensagem que ela serve não somente para o pessoal do Colegiado de Guardiões da Humanidade, mas ela precisa ser conhecida por todos aqueles que estão envolvidos nesse momento e nesse movimento de renovação do planeta Terra. A gente pode notar, vocês vão ver o tom de exortação assim, militar e de importância e extrema relevância com esse momento. Por essa razão, a gente até disse que é uma mensagem do espírito Jamar, o guardião, em tempos de pandemia, né? E ele começa com a saudação: salve, agentes de todo o planeta, justiça e paz. Ante a realidade que nos cerca, ante a guerra espiritual em curso, e considerando as inúmeras batalhas enfrentadas nas dimensões vizinhas à esfera física, não ignoremos as repercussões vibratórias que assomam as atividades, as tarefas e as posições de vanguarda. Devemos ficar atentos aos ataques das forças opositoras ao progresso, quer sejamos agentes, quer sejamos instituições e agrupamentos que representam valores nobres e, por isso mesmo, constituem os estandartes de uma era nova. Sobretudo em meio ao caos aparente, que é intrínseco a um período de transição, mantenhamos-nos vigilantes. Tais ataques, muitas vezes engendrados por exímios estrategistas, delegados competentes dos poderes que se opõem ao desenvolvimento e à evolução do ser humano, são perpetrados, esses ataques, né, em todas as frentes possíveis,
não nos descuidemos. Mas é interessante isso aí, quando... podia baixar um pouco, Mike, voltar ao que estava antes, né? Ele fala bastante das inúmeras batalhas enfrentadas nas dimensões vizinhas à esfera física, né? Ou seja, tem a ver com aquilo que você falou semana passada, que nós falamos na outra live, do que ocorre do outro lado repercute aqui. Nós estamos em tempo de guerra. Já na primeira fase. E eu me lembro de uma frase do Watabe, que ele fala: em época de guerra não é hora de você alisar espadas. É o momento de você já estar com elas lutando. Não tem que você ficar indeciso, o que eu faço. Desculpa, agora não dá tempo. Alisar a espada já passou, né? O Jamar nos contextualiza que existe uma guerra espiritual nos bastidores da história da humanidade. Isso ele nunca negou isso, mas agora ele fala que não só de uma guerra, mas de inúmeras batalhas, né? É justamente porque várias facções no plano astral inferior lutando entre si para querer dominar a parcela do mundo astral inferior e sabendo que também algumas outras estão tentando dominar aqui. E aí ele pede para, seja você um agente, seja instituições, né, quaisquer que sejam, agrupamentos que estão envolvidos nessa ideia de valores nobres e tudo, né, a gente tem que estar atento. Estamos no meio de uma guerra. Tá? Nós não estamos sendo vítimas de uma coisa específica no sentido, estão atacando a gente aqui, não, é a humanidade que está sob ataque, né? Os valores, o progresso, a civilização em si. E quando a gente fala civilização, a gente fala também da civilização extrafísica, né? Que é a verdadeira civilização, né? Me ocorre algo, Robson, a partir disso que você está destacando no texto dele, tão importante. E o Jamar é muito específico na escolha de palavras, vocês vão poder ver ao longo da mensagem, ele fala inúmeras, não quer dizer muitas, quer dizer inúmeras mesmo, né? Mas o que me ocorre é o seguinte, também é uma maneira dele dizer que não é que nós estejamos vivendo assim, uma coisa completamente extraordinária com esse contexto que se instaurou a partir da resposta a essa pandemia e que depois, tudo passou, vamos logo, como é que é? Depois da tempestade tem a bonança e vamos dando a ideia de que muita gente poderia entender, né, a partir desse ditado, que fosse uma calmaria em seguida. Sim. Na verdade, ele dá a ideia de que nós estamos num momento de turbulências e que essa é uma turbulência, mas que a gente se prepare, né, que o contexto será turbulento e dificilmente, pelo que vocês vão ver ao longo da mensagem, a gente está diante de um momento em que, quer dizer, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que contextos extraordinários vão ser mais frequentes. Exatamente isso. Do que a gente está acostumado por tudo que os Espíritos têm dito. E aí, no final deste parágrafo, ele fala: são perpetrados em todas as frentes possíveis. Não nos descuidemos. Então, a gente está pensando agora, é só na área da saúde? Não. Então, esperemos aí que os desafios estão se multiplicando, como é numa época de guerra. Estamos em guerra espiritual. O problema nosso ainda, como diz Paulo, não é contra seres humanos, né? Lutamos contra o exército espiritual da maldade, né? Efésios 6:12, né? E ele ainda diz, ou seja, em todas as frentes, a gente poderia também usar num termo mais militar, em todos os flancos, quer dizer, ataques por frontes, vários flancos, né? Que é assim, laterais, né? Em todos os âmbitos, continua o espírito Jamar, pela psicografia de Robson Pinheiro. Em todos os âmbitos da esfera humana, convém lembrar, geralmente são os espíritos que os conduzem. Ele está fazendo uma referência direta à questão 459 do Livro dos Espíritos. Desse modo, urge que nossos representantes no mundo redobrem a atenção. Dificilmente as famílias, as instituições e as pessoas passarão incólumes pela batalha ou pela guerra. Todos são ou serão afetados em alguma medida. Todos sofrerão os impactos deste momento de grandes movimentações de energia. A situação poderá ser ainda mais desafiadora antes de melhorar. Conforme isso que eu estava dizendo, né? Ele prenuncia isso, aliás, em muita sintonia com o que o espírito Edgar Cayce aponta no início do livro Fim da Escuridão, né? O Edgar Cayce, que é um médium norte-americano, né, lá da Virgínia, considerado
como é que é o apelido, a alcunha que ele ganhou? O profeta adormecido. Exatamente, né? Que ele entrava em desdobramento e depois relatava o que via, não é isso? Ele começava a falar enquanto desdobrava e a esposa dele ia anotando durante o desdobramento. Sonambulismo, como Kardec chamava, né? E ele, então, com essa vertente profética que está muito marcada no primeiro capítulo do livro Fim da Escuridão, que tem uma presença, embora o livro seja de autoria de Ângelo Inácio, com muita marca, né, do espírito Edgar Cayce, que também participou como personagem em outros livros, em Marca da Besta, ajuda lá o Espírito de Júlio Verne no livro 2080, né? Bom, prossegue Jamar. A atmosfera psíquica do mundo está em plena revolução, assim como as correntes de pensamento também o estão. Os habitantes das demais dimensões da vida têm estado em alerta máximo. Portanto, permaneçamos atentos às distrações durante a batalha. Não percamos de vista a fé que nos sustenta e a certeza de que estamos amparados. Rajadas de informação e de desinformação assolam os habitantes do mundo. Muitas vezes, elas podem atordoar os agentes da justiça e da misericórdia. Eu achei interessante esse ponto dele incluir a misericórdia. Sacudamos a poeira da discórdia, da desilusão e da desesperança e nos concentremos na mensagem e no chamado que nos uniu e nos preservou do naufrágio espiritual até então. Isso porque não é Robson, ele fala, ele se dirige o tempo todo aos agentes da justiça, mas eu achei interessante ele incluir os da misericórdia, querendo dizer que de fato, como ele já disse, mas dito de uma outra forma, de fato ninguém ficará de fora, né? Eu digo assim, ninguém que estiver fazendo algo em benefício da humanidade, exatamente. Elas, né, muitas vezes podem atordoar os agentes dos dois campos, né? E ele fala o cuidado com rajadas de informação e desinformação, porque nós estamos muito permeáveis emocionalmente, a assumir posturas, a brigar, xingar um lado, tomar partido. E aí ele fala assim, aí está o perigo, né? Dessas rajadas de desinformação e de informação. E interessante a primeira frase ali, permaneçamos atentos às distrações durante a batalha. Ele se dedica às distrações ao longo do texto então, um pouco mais, é algo que em plena quarentena, né? E a gente verá isso depois também, essas informações, desencontros de informações, a gente precisa se preservar disso de alguma maneira, né? Quem sabe, voltando ao que nós falamos antes, preservar nossa casa mental, né? Para que a gente possa selecionar melhor o que vem. Não, nós tivemos entre nós, né, Robson, assim, eu digo, entre pessoas próximas, engajadas no trabalho, pessoas que estavam muito fixadas em telejornal, em imprensa o tempo todo, sobretudo televisiva, e que estavam assim, entrando em parafuso, em paranoia. E eu lembro até de uma amiga comentar assim, que se você ficasse ali na TV, você achava que o mundo estava... Isso lá no inicinho, você achava que o mundo estava acabando. Mas se você saísse de casa e fosse à padaria, o mundo não estava acabando. Então, assim, como uma maneira de ilustrar esse contraste entre o poder que tem essa indução né, de desilusão, como ele fala. Parou nossa internet. Só repete este parágrafo? Parece que nós tivemos uma falha na internet, segundo o pessoal voltou, então eu vou repetir o trechinho exatamente que eu acho que vocês perderam, que foi uma falha por breves instantes. O Espírito Jamar continua em sua mensagem. Somos soldados de Cristo instados a enfrentar os poderes do mundo e as forças da escuridão. O planeta transformou-se num campo de batalha. Gog e Magog se reúnem para o conflito do grande dia. Aí é uma referência, nessa frase, é uma referência a 2 versículos, né? O grande dia é uma imagem do juízo, né? Que está em Apocalipse 16:4, por exemplo, e Gog e Magog também é uma terminologia que aparece. Você podia talvez me ajudar colocando lá o versículo, Mike, no fim da página, que esse eu não me lembro de cabeça. Ezequiel 38:18, Apocalipse 28, é uma imagem tipicamente da Bíblia, né? E aí continua Jamar. Sendo assim, é preciso todo cuidado, pois hoje as armas de que lançam mão para travar o combate... antes de entrar nessa parte, Robson, porque ele vai mudar de assunto, eu queria destacar uma coisa que é interessante. Ele
ele repete essa imagem de campo de batalha e fala de enfrentar os poderes do mundo e as forças da escuridão. Quer dizer, então, um dos aspectos interessantes dele botar essas duas expressões próximas é porque ele dá um pouco a entender que os poderes do mundo é justamente o reduto predileto das forças da escuridão, né? Porque as sombras agem assim, né? Nos redutos de poder temporal. E aí já diz pra gente duas frentes de batalha no mínimo, né? Que é o que ocorre aqui a nível dos dominantes, de governos, de mídia, de tudo que tem aqui na Terra, mas também atentos, que os poderes da escuridão, aqueles que nos bastidores manipulam tudo isso. A mensagem dele eu acho que é muito até, tipo assim, fiquem atentos, porque isso aqui está um junto do outro. E o que me ocorreu, a outra observação que eu queria fazer, eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão por pelo menos uns 30, 40 minutos, com o pessoal do colegiado presencial aqui de Belo Horizonte, né, colegiado Liberdade, não é? Me concentrando no prefácio do livro Senhores da Escuridão, que é um texto muito curto, de 2 páginas e pouquinho, coisa assim, em que Ângelo Inácio fala sobre o mal. E eu falei, é o tema do texto dele, e a disposição da gente olhar o mal face a face, né? E jamais chama atenção para isso, né? Ao dizer, instados a enfrentar, né? Somos soldados de Cristo instados, ou seja, estimulados fortemente, né? A enfrentar os poderes do mundo e as forças da escuridão. Isso quer dizer, o momento é de enfrentar a maldade, porque há uma negação muitas vezes de que a maldade existe, ou de que ela é capaz. E que todo mundo é bonzinho. Ou de que exato. Mesmo quando errou, está todo mundo com boa intenção. Quer dizer, se isso nem sempre é verdade no âmbito das relações pessoais, quanto mais no âmbito da guerra que está em curso, conforme e se for, no colegiado nós temos algumas aulas falando desse momento histórico nosso, né, na plataforma dos Guardiões da Humanidade, guardiõesdahumanidade.org, né? E uma dessas aulas que tem é justamente aquilo que tanto José Grosso, o espírito José Grosso, que trabalha na equipe de José Kleber, Palminha, Sheila, quanto o Watabe fala quando ele descreve a característica dos mundos habitados. Então ele fala que um mundo de provas e expiações dentro dessa categoria tem 75% aproximadamente de seus habitantes voltados para o mal, né? No sentido da ignorância das leis espirituais. 75% nem sabe às vezes que estão encarnados, muitas vezes encarnam e desencarnam por força da lei, né? Porque da lei do progresso que mas dentro desse 75 tem os ignorantes, esses aí que você está mencionando, e tem aqueles que são, como é que é? Praticantes convictos declarados, né? E aí a gente pensa assim, eu sou dos 25% do bem, e diferente não, 25% tem tendências ao bem. Tendências, nós não somos bons, nós temos tendências ao bem. E dá para ficar atento porque entre nós tem muita gente que não presta. Muita gente que não presta. Não basta falar, eu sou espírita, eu sou um bandista, eu sou católico, eu sou evangélico. Não é o que eu trago ostentado na minha fronte que define minha filiação. Minha filiação. Então, quando ele fala de poderes do mundo e poderes da escuridão, às vezes os poderes da escuridão estão no nosso meio. Aliás, é uma grande Tem gente, né, que está querendo, está dentro dos movimentos renovadores, das fileiras do bem, para derrubar o bem. São pedras de tropeço. Se aliás, derrubar, distorcer, deturpar, desviar do caminho, porque aí as distrações que ele fala, que às vezes é mais fácil, né? Às vezes é mais fácil do que você enfrentar para derrubar, mas você vai desvirtuando e daqui mas isso a gente vê principalmente na internet, nas próprias lives, né? Tem gente que entra para deturpar a coisa, para atrapalhar o raciocínio. Dá para a gente ver, né? Então, nós estamos neste meio dos 25% com tendências boas. Então não pensemos que só gente boa, bem intencionada. Não, nós estamos no meio de uma guerra. Agora nós estamos, digamos assim, já entrando para o campo final, onde vai ser decidido a batalha mesmo do, né, grande dia, né? O Robson fez referência à plataforma dos Guardiões da Humanidade, não é? Que é um conteúdo para afiliados. Você pode, evidentemente, ir lá, acessar e conhecer e verificar a possibilidade, né, e o interesse seu em conhecer mais da proposta. Mas especificamente esse conteúdo descrito por você, do espírito José Grosso, também está registrado na forma de psicografia, numa fala do personagem José Grosso, no livro Os Viajores,
Agentes dos Guardiões, que é o lançamento mais recente da psicografia de Robson, é um livro do ano passado ainda, também de autoria do Espírito Ângelo Inácio. Bom, continua o Espírito Jamar, então, em sua mensagem. Sim, muita gente deve estar pedindo eu quero ter a mensagem na íntegra e tal, e nós vamos entregar, justamente a gente está trazendo a mensagem aqui, gente, aliás, né, em primeira mão para você na live. É uma coisa inédita mesmo, quem tomou conhecimento dessa live foram lideranças, coordenações de colegiado e do nosso trabalho, a gente está trazendo aqui em primeira mão, e em seguida a nossa live nós vamos publicar a mensagem na sua íntegra, com comentários de Robson, está gravado num vídeo, Robson lendo a mensagem, tá bem? Comentários antes e depois, mas ele lê sem interrupção, como nós estamos fazendo aqui, por isso que a gente está interrompendo e comentando, porque vocês vão ter acesso a esse texto na íntegra. Mas tem que ter cuidado também, porque enquanto a gente está discutindo, existem discussões paralelas, tem que ter cuidado, isso o próprio Jamar fala, cuidado à distração. Porque aí você não fica atento ao conteúdo, né? Então... eu tenho, às vezes, receio, porque de fato a pessoa vai lá e cai com atenção e às vezes volta e ouve um pedaço do que a gente disse meio descontextualizado e acaba perdendo o raciocínio, né? Mas continua o Espírito Jamar, então, abre aspas para ele. Sendo assim, é preciso todo cuidado, pois hoje as armas de que lançam mão para travar o combate, ele está falando das forças da escuridão, é que é o sujeito, né? As armas de que essas forças lançam mão para travar o combate, a guerra espiritual, estão dentro de quase todos os lares do planeta. Refiro-me à internet e aos meios de comunicação de massa, elementos empregados ao máximo nessa guerra do século XXI, que está em pleno andamento. Isso já foi falado e reiterado nos livros com os quais vocês foram brindados. Esses muitos que citamos aqui, os livros pela psicografia de Robson Pinheiro, é aquilo, né, que ele faz referência. Ele refere a uma coisa que, na época da psicografia do livro A Marca da Besta, e o Jamar falou assim, até ele falou via Ângelo Inácio, Ângelo que transforma, cuidado com a internet, porque não é fonte de verdade. A gente abre, deixa eu pesquisar na internet, e traz, aqui está falando isso. Você não exerce o seu senso crítico, e passa aquilo tudo como se fosse a verdade única. E tem 1000 opiniões, 1000 pontos de vista diferentes, claro. Né? Então, esse cuidado, porque a gente entra e essa arma está dentro de casa. Então, os espíritos das trevas, né, utilizam muitos elementos que nós temos que denotam progresso para a humanidade, utilizam isso contra a evolução humana, né? Então, vão usar isso que você tem contra você mesmo. E essa ferramenta, ela é neutra, né? Neutra, como qualquer outra ferramenta. Como qualquer outra, mas além disso, é muito barato publicar, né? Qualquer coisa na internet, né? Então, e também é muito impermanente, porque logo vai lá, faz uma edição, já muda, né? Exatamente. Muito curioso. Bom, abre aspas novamente para Jamar. Jamais ouvidem o fato de que somos todos humanos e, como tais, tudo que realizamos traz o selo da imperfeição, desde as questões materiais até as espirituais. Portanto, concentrem-se nas conquistas e nas transformações, muito mais do que nos equívocos e nas imperfeições. Convém não cobrarem de si e dos outros aqueles atributos que ainda não detêm, tampouco o primor nos resultados que, por ora, não logram alcançar. Há que ter a clareza de que nem o trabalho desenvolvido por vocês, nem o trabalhador, são isentos de erros. Isso os ajudará a desenvolver maior compreensão e tolerância uns com os outros. Robson, eu acho que você concordaria comigo, né? Mas você conhece melhor do que ninguém, possivelmente. Exato. Esse parágrafo e depois um outro ao final que eu vou destacar ao fim da mensagem, é uma clara interferência dos Arthur, não? Porque, inclusive, ele vem falando de guerra, batalha e tudo, de repente interrompe essa toada e vem esse parágrafo que eu acabo de ler, que é um parágrafo inteiro, dizendo, jamais ouvirem o fato de que somos todos humanos e tudo mais. E em seguida, vocês vão ver quando eu recomeçar a leitura, ele volta a falar em alvo, batalha, ataques e tal. Mas é interessante porque
é muito... Sutil, assim, né? É só quem conhece os espíritos mesmo, assim, a característica deles, né? Não, mas e o que eu quis chamar a atenção também, mas eu não verbalizei, mas o que me passa pela cabeça é essa característica na sua mediunidade que a gente tem nas figuras do Joseph e dos Arthur, né, as referências, a liderança, a condução, e é um pouco uma espécie de yin-yang, se você me entende, assim, que eu quero dizer. Há uma complementariedade, né? Exatamente. Então vem esse lado, assim... Mas mais do que isso que eu vejo, é como que os Arthur e o Joseph interferem no trabalho de maneira sutil. O público lendo, eles não percebem isso. O Ângelo ainda deixa o Joseph aparecer mais como personagem. Exato, porque acho que o Joseph não tem muito pudor com isso. Mas os Arthur, que sempre pede para aparecer o mínimo possível. O Ângelo dificilmente menciona, mas a gente nota as pegadinhas dele por aí. Ao analisar esse conteúdo. Isso é interessante pelo que Kardec ensina a gente de analisar a mensagem dos espíritos, né? Daí você vê a importância de estudar Kardec, que nesse momento de analisar a mensagem, dá para você perceber como outro espírito chegou, contribuiu, aí outro voltou de novo, vem outro e contribui. Exato. E isso é interessante, né? E o que você está dizendo é que a gente aprende com Kardec é que isso tem mais valor do que a assinatura aposta lá no fim da mensagem, lógico, né? É aí que está a identidade, e não no nome que está lá grafado, né? Exatamente. Que por vezes não... Mas é muito rico. Então ele né, faz essa espécie de interrupção, assim, dizendo, né, de compreensão, tolerância uns com os outros, de não cobrar atributos que não detêm, né? Esse é um pensamento sempre muito importante dos Arthur. E aí retoma, então, digamos assim, né, Jamar, sem ser médium, diz Arthur nesse trecho, se eu posso assim dizer, né? Abre aspas para ele. Não se esqueçam de que vocês, os que foram chamados para representar Cristo, serão alvos dessas forças e energias que se opõem ao progresso e à evolução. Atentem-se para os ataques que possam desestruturar sua fé, abalar sua confiança e sabotar a estrutura de trabalho duramente conquistada. Recordem-se do aviso que lhes foi dado anteriormente. Nós, os guardiões, seguraríamos os ventos do planeta por um breve período de alguns poucos anos. Agora, é chegado o tempo para o qual vocês foram preparados e também chamados a se preparar. Isso aí tem a ver quando fundou o colegiado lá em Lisboa, que o Jamar falou, a Hermina perguntou assim, há quanto tempo que nós teremos para preparar as pessoas? E ele falou assim, um tempo aproximado de 5 anos nós seguramos os ventos do planeta. Ah, pois eu tentei lembrar quando eu estava editando essa mensagem, a fonte desse comentário. Foi lá em Lisboa. Por isso que eu não achei. Quando fundou o colegiado. E aí a Hermina falou assim, Robson, nós temos pouco tempo. Nossa, porque aí ele falou assim, olha... Quanto tempo tem essa reunião em Lisboa? Tem 6 anos que ocorreu. Foi no primeiro semestre, você se lembra? O quê? Essa da padaria portuguesa, você se lembra se foi no primeiro semestre? Só para... Foi naquela viagem que nós fizemos lá na região do Porto. Não vou lembrar assim de cabeça não. Mas aí, então 6 anos. Eu tenho 6 anos. Então ele falou assim, um pouco mais, aproximadamente um período de 5 anos. E depois disso nós não conseguimos segurar mais os acontecimentos. É o tempo para vocês prepararem os agentes dos guardiões para eles nos representarem. E aí... A partir daí, ele deu outra orientação que brevemente, eu não posso falar agora, nós vamos tornar público, talvez dentro de 1 mês, 2, as demais orientações que ele deu na época lá. E esse 10 de abril, que foi a volta do Espírito Jamar dessa excursão ao longo de alguns anos, né, por outros locais da galáxia e tudo mais, nos planetas para os quais os espíritos serão expatriados e tudo, certamente, então... É um marco também nesse contexto, porque eu lembro que às vésperas desse 10 de abril, algumas semanas antes, o Espírito Joseph Kleber, numa entrevista conduzida por mim, através da sua mediunidade, que está aqui no canal do YouTube de Robson Pinheiro, né? Você tem muitos vídeos lá, inclusive as lives todas que a gente tem feito, essa já é a 9ª, né, Lu? Você me disse mais cedo, estão todas lá, você pode, né, assine lá o canal e percorra lá, tem bastante conteúdo para você assistir. Essa entrevista com o Espírito Joseph Kleber, procure lá, ele fala, ele foi o primeiro dos espíritos, de acordo com o que eu percebo, pelo menos publicamente, anunciar assim,
não temos tempo mais de ficar investindo em preparar as pessoas. Agora nós precisamos partir para a batalha, mais ou menos assim, do jeito que, com as armas que temos, né? Que temos. O Jamar falou, chegou o momento, né? Interessante. Até que as pessoas que estão hoje participando do colegiado online, terão uma surpresa positiva daqui para frente, porque nós vamos entrar na outra fase que Jamar falou naquela época. E aí a gente deixou para anunciar daqui a alguns meses essa fase, né? Mas já dentro desse tempo previsto por ele, né? Então, e é um período que a coisa foi bem conduzida até chegar no auge, no momento exato que a gente precisa tomar uma atitude, ter uma ação aqui na Terra como agentes dos guardiões, né? Acho que é um momento de amadurecimento. Aí tem muita gente que fica com medo, eu falo assim, olha, não... aquilo que eu falei com você, que é a mensagem do Vatab, época de guerra, não é tempo de ficar alisando espadas. Você tem que estar com ela empunhada e com o elmo na mão para enfrentar. Não dá mais. Bom, até a propósito, antes de eu recomeçar a leitura, você falou em agentes e tudo mais, né? Quem não conhece nada deste assunto, sobretudo, mas não só para essas pessoas, interessa muito, mas eu me refiro a quem pouco conhece sobre o tema por causa da recomendação do Espírito Pai João de Aruanda, Sim. 2 semanas atrás, aqui da gente ter algum conteúdo assim de fácil assimilação e breve para pessoas que querem conhecer um pouquinho a respeito do desdobramento, ou seja, de como ajudar os espíritos na dimensão extrafísica, em geral durante o sono, né, quando nos desligamos do corpo físico em regra, e nós, motivados pelo impulso do Espírito Pai João, colocamos à disposição de todo mundo um livro, ou na verdade é o preâmbulo e 4 capítulos iniciais de um livro que está em preparação na Casa dos Espíritos, está no prelo, nem no prelo ainda, ele está mesmo em preparação, a gente deve lançar esse ano, mas um bônus que era exclusivo de alunos de um curso nosso na plataforma Guardiões da Humanidade, a gente então abriu para as pessoas todas e ele está à disposição, basta você acessar o link Livraria Robson Pinheiro. É Livraria Robson Pinheiro mesmo? livrariarobsonpinheiro.com.br/desdobramento. Livraria Robson Pinheiro, Livraria Robson Pinheiro, tudo junto, .com.br/desdobramento. E lá você terá, então, um livro chamado Desdobramento Astral, Teoria e Prática. É uma obra de Robson Pinheiro que deriva de um curso que ele ministrou. Ele é um praticante e grande estudioso desse tema desde os anos 70 e ele fala da experiência dele nesse trabalho, nesse livro. A gente tem lá então um preâmbulo e 4 capítulos. Está longe de ser a obra completa, que deve ter uns 25 capítulos, mas é um conteúdo bastante consistente, importante. Vá lá, gratuitamente a gente ofereceu pelo impulso do Espírito Pai João de Aruanda, livrariarobsonpinheiro.com.br/desdobramento. Bom, então volto ao texto do Espírito Jamar, que continua falando então da batalha e o tempo de se preparar, né, dos agentes, né? Por isso a gente usa muito esse termo. Uma vez que estamos em guerra, não ignoremos o fato de que quem está à frente expondo-se, tanto pessoas quanto instituições, quer seja em âmbito político ou social, quer seja na esfera religiosa e espiritual, todos se transformam em alvos de facílima identificação. Portanto, muito cuidado com o principal trunfo dessa guerra, a arma que mais estragos pode desencadear, a internet e os meios de comunicação em geral. Sobretudo, a precipitação, a euforia e a ignorância que essa arma, é capaz de insuflar. Ele volta ao tema, né, Robson? Volta ao tema. É a segunda vez que ele menciona a internet e os meios de comunicação de massa, né? Ou em geral, nesse caso. Dando a entender que isso realmente é uma questão séria, né? Aliás, o Mike poderia voltar 2 parágrafos anteriormente, porque ele fala no momento do tipo de coisa que a gente... sim, é isso. Os ataques que podem desestruturar a fé, abalar a confiança e sabotar a estrutura de trabalho duramente conquistada. Então, o que nós refletimos nos grupos em que a gente discutiu sobre essa mensagem, é que então, se as ameaças são
de coisas tão fortes, quer dizer, desestruturar a fé não é brincadeira. Abalar a confiança, muito menos. E sabotar a estrutura de trabalho conquistada da ideia botar em risco algo construído ao longo de anos. Então dá uma ideia da gravidade. E se ele está dizendo que a principal arma é a internet e os meios de comunicação, dá a ideia de que... mais atento a gente tem que estar. Não, e que essas armas têm de fato um alcance e um poder que a gente está longe de perceber na sua inteireza, não é? Eu fico até preocupado demais com essas armas, mais ainda do que as coisas que hoje em dia está deixando o povo apavorado. O povo fica com medo, do Covid, diz aquilo outro, mas tem outra coisa por trás disso. O que está ocorrendo essa noite passada, para essa, durante o desdobramento, em função da psicografia que eu estou fazendo, eu estou trabalhando em 2 livros ao mesmo tempo. Uma das coisas que o Ângelo falou muito grave, assim, o Covid é o pano de fundo de outra coisa mais importante que está acontecendo. E aí o Covid distrai a atenção do mundo inteiro. Como quem diz, é o pretexto, né? É o que aparece. E aí dá medo, assim, quando você fala assim, poxa vida, a gente está preocupado com esse tema. Dá para atender, porque isso é uma estratégia antiga desse pessoal do lado da oposição, né? A oposição ao trabalho do bem, nesse sentido. Que é usar uma coisa... Oposição à política do Cordeiro. A política do Cordeiro, do Cristo, né? Então, usar alguma coisa que distrai a atenção enquanto eles vão trabalhando aqui, todo mundo preocupado com a distração. O que o Jamar fala, cuidado com as distrações. Pois é. E há ainda aquele aspecto, Robson, que você comentou, talvez você pudesse dar uma pincelada, porque tem direta relação com o que ele fala da internet, que é esse projeto de imbecilização. Acho que esse conceito que você trabalhou em alguns estudos nossos, talvez você pudesse ventilar para o pessoal, porque eu acho que dá para entender melhor o que a ameaça vista pelo Jamar na internet ao compreender esse projeto. É de envolver as pessoas num tal estágio hipnótico, estado e estágio de hipnose profunda, que ela consegue fazer com que a pessoa fique imprestável para atividades psíquicas superiores, para trabalhos superiores. A pessoa entra numa situação, num fluxo de dados que vai surgindo pela internet e por outros meios de comunicação, a mente dela é alterada, as emoções são alteradas, ela entra nesse estágio que eles chamam de imbecilização. Tem um dos técnicos dos Guardiões que chama de imbecilização da área racional do cérebro. Então, você não consegue desenvolver um raciocínio lógico, porque você está tão alterado de tanta informação. Fica, em alguma medida, afetado, corrompido. E aí, nesse sentido, eles fazem uso até de alguns médiuns que têm uma digamos assim, não é capacidade, que tem uma habilidade mediúnica muito boa, mas que se imbecilizam com tanta informação, eles não conseguem acesso à mente de alguns médiuns. Porque a pessoa já entrou nesse fluxo de coisas que está vindo pelos meios de comunicação e altera o psiquismo, altera a emoção da pessoa. Aí o caminho está para um lado, a pessoa tem aquele chamado alvo discordante e aí eles não conseguem acesso a isso. Esse é o processo de um modo geral, né? Principalmente nós que estamos ligados à questão de espiritualidade, que atinge esse lado da gente se tornar imprestável por um longo tempo até você sair dessa hipnose. E tem um dos estudos que eu trago no colegiado, que é a janela de Overton, que é como a internet muda a sua opinião a respeito das coisas, como os meios de comunicação mudam, que é uma estratégia mesmo de modificar lentamente, da multidão, das massas, de geração em geração, vai mudando. E vai mudando a nossa forma de ver a coisa. Quando você percebe, você está do lado da oposição. É interessante. Da oposição do Cordeiro. Sim, porque... E o raciocínio lógico, isso que você falou, né, de responder a determinados atos e manter um fluxo de ligação causal entre uma coisa e outra e compreender as coisas com clareza é de uma dificuldade quando a gente depara com pessoas assim. Agora, uma observação, uma pergunta. A observação é que, como eu fiz referência a esse estudo que eu tive a oportunidade de conduzir com o livro Senhores da Escuridão, esse livro, que é de 2008, já menciona no seu primeiro capítulo, Robson, o termo hipnose mecânica, que na minha cabeça ficou bem registrado na série Política das Sombras, especialmente no livro Partido, que fala dessa aliança de espíritos das sombras, magos com grande conhecimento nessa área de magia e de hipnose,
se aliando a cientistas de modo a expandir, vamos dizer, o seu sinal mental e essa hipnose ser reproduzida em larga escala, ou mais larga ainda. Mas já nesse livro, em 2008, né, porque o partido acho que é de 2015, salvo engano, ou 16, vários anos antes, então, já se falava dessa hipnose mecânica. E a outra questão que eu quero levantar é se essa imbecilização, esse processo que você fala, é um sintoma, ou melhor dizendo, ele é necessariamente uma consequência de uma incursão no campo mental dos indivíduos, necessariamente, ou em regra? Eu não sei se, de repente, para quem não é muito do meio espírita, talvez eu fale um termo muito técnico, mas, por outro lado, quem estuda os termos, os temas da fisiologia astral, certamente há de se interessar. O que os espíritos falam, o José fala muito, é que os espíritos inferiores, eles não têm acesso à dimensão mental. Mas eles utilizam, então, as informações, o poder das mídias, das informações, para desestabilizar o campo mental do indivíduo. É como se fosse uma cirurgia por vias indiretas. Como eles sabem do nosso fascínio por tudo de novo, tudo que está surgindo, sem nenhum filtro para isso, eles utilizam isso para atingir diretamente aquilo que eles não teriam condições de agir de maneira direta, porque eles usam até a nossa, digamos assim, curiosidade e a nossa falta de filtro para determinadas coisas, e aí essa enxurrada de coisas atinge o campo mental nosso, desestabilizando as correntes de pensamento geradas a partir desse corpo mental nosso. Não são as correntes do planeta, né? Da própria pessoa. E aí tornando-se imprestável, conforme você falava antes. Porque às vezes ele fala assim, costuma a pessoa perder a encarnação inteira, que ela devia fazer uma tarefa. Ele até citou 5 pessoas que vieram para assumir uma tarefa muito, muito importante no trabalho que a gente está inserido. Ele falou assim, essas 5 pessoas se transformaram em pessoas imprestáveis para a tarefa que foi programação kármica que elas ajudaram a programar. Uau. Porque elas abriram o campo de tal maneira essa enxurrada de informações que elas se perderam mentalmente, elas não conseguem conexão com os próprios mentores delas, nem os mentores com elas. Teve um dos casos, inclusive, que o Jamal Vatab falou assim, esse aqui o mentor desistiu, porque ele já usou todos os recursos. Mentalmente a pessoa se envolveu com tanta coisa que vem de todos os lados, que ele falou assim, não tem como. Quer dizer, para que as pessoas entendam, né? O mentor, certamente, eu imagino, desistiu de tentar levá-lo a cumprir o planejamento. Sim, o planejamento. Não quer dizer que ele esteja abandonado, deriva, sem qualquer cuidado, ninguém né? está, né? Mas a gente pode chegar a essa posição, sim. Então, por isso que o cuidado tem que ser muito grande. E o cuidado também... E aí a coisa... tanto todos podemos que a mensagem bate nisso o tempo inteiro. Todo. Nós vamos ver, já começa com cautela, nós vamos continuar. E aí a necessidade, quando a gente estuda os livros de Kardec, o livro dos médios principalmente, da gente ter sempre alguém próximo da gente, você não fazer trabalhos tão isolados. Porque um vai alertando o outro. Olha, cuidado isso aqui, olha, vamos cuidar para você não sair do foco, porque sozinhos a gente pode correr o risco de mergulhar em uma série de coisas que tem por aí, sem filtro nenhum. Quando você acorda, digamos assim, se é que acorda, né, dessa hipnose, 1 ano depois, pronto, você não consegue mais fazer seu trabalho. Você se transforma em algo imprestável, no sentido, né, de imbecilização mesmo, de sua mente não consegue produzir nada de produtivo, de elevado, mais... O início disso não significa que a pessoa vai enlouquecer, nada disso, mas que para aquela tarefa previamente programada, e inclusive por ela mesma, aí eles têm que suscitar outras pessoas para ir ajudando e fazendo o trabalho. Bom, meninos, o pessoal da técnica aqui, se tiver alguma coisa, vocês podem alternar e colocar aqui perguntas, caso se a gente não tiver sido claro, alguma coisa que o pessoal esteja, né? Podemos ir, né? Mas olha, abrindo aspas então novamente para o espírito Jamar, continuando a sua mensagem em tempos de pandemia. Cautela, muita cautela com os questionamentos que possam levá-los a duvidar daquilo que sempre foi a base de sua fé. Muita cautela com a perda de foco no objetivo em vista e com os alvos discordantes. É de que você falava, né, Robson? Remetemos todos, com a devida urgência, à necessidade de orar mais e vigiar sempre. Aliás, eles têm batido muito, muito nessa tecla da oração. Da oração, é impressionante. E essa frase me marcou demais, porque
talvez porque tenhamos discutido em nossa reunião de evocação, qual a natureza dos questionamentos para os quais ele recomenda cautela. Ele dá a pista. Aqueles que podem levar a, duvidar duvidar daquilo que sempre foi a base da fé. Então, são realmente coisas estruturais, né? Exato, de repente, e aí uma das médiuns, Robson, tomou a palavra e partilhou e é uma das pessoas mais engajadas no nosso trabalho, mas ela disse que diante de uma crítica, em certa medida interna, por um trabalho para o qual ela fez grande investimento, e num dia em que ela estava também extenuada, porque foi um dia inteiro de atividades, ela recebeu aquela crítica ao fim da tarefa da noite, e aquilo teve tal efeito sobre ela relatou na semana seguinte, que ela vinha meio combalida de saúde, adoeceu outra vez, porque isso foi no domingo, ela consequentemente faltou a reunião de terça-feira, que é a nossa reunião de evocação, então na terça subsequente, que foi a anterior agora, ela relatou que naqueles dias ela começou a fazer um questionamento geral, assim, né? Muito em sintonia, foi bárbaro, porque mostrou a pertinência da mensagem do Jamar e ela ilustrou com muita propriedade, e ela disse que uma das coisas que fez ela acordar para o processo que se estava instaurando na mente dela foi a leitura da mensagem que ela tinha lido previamente à reunião. Nossa. Bárbaro isso, né? E a outra cautela ali, perda do foco. Né? A perda do foco no objetivo em vista. Isso realmente é com as distrações novamente. Né? Bom, tenham em mente que se vocês, abrindo aspas novamente para Jamar, tenham em mente que se vocês se dividirem, ou se porventura perderem a liga da fé, da certeza e da coragem que os unem, já terão dado a vitória ao inimigo. Um reino dividido jamais prosperará. Referência aqui o Evangelho, né? Lucas 11:7, entre outras passagens, tem essa referência ao reino dividido. Outra vez insisto, concomitantemente às ações, às necessidades de adaptação ou às mudanças de estratégia, lembrem-se de orar. A oração fortalecerá imensamente os que levantam o estandarte de Cristo e a espada de Miguel. Miguel é o agente da justiça planetária, né? Eu ainda fiquei muito pensativo sobre aquilo que ele fala, assim, a liga da fé, da coragem, né, que une. Então, ficar atento a como que a gente pode perder essas coisas. Enfim. Aliás, falar em oração, né, Robson? No fim, nós vamos fazer. A gente mencionou só no início, né? Só no início. Vamos fazer a oração do campos de força, conforme limpeza, temos feito, exatamente. Doação de energia toda semana. Então, fique atento aí que, além de nós disponibilizarmos a mensagem na íntegra, né? E com alguns comentários a mais que eu faço, que não vieram na mensagem, Jamar me passou a parte, né? No final vou distribuir isso, nós vamos fazer a oração, aliás, os campos de força, de proteção, a irradiação toda, né? Enquanto a gente lê, eu gostaria de pedir a minha técnica aqui que possa providenciar um chá com água muito quente para mim. Olha só, e continua então o Espírito Jamar. Saibam que nós, os que inspiramos o trabalho e cada um de vocês, não esperamos perfeição humana, nem ao menos nas realizações. Contudo, não nos contentemos com pouco. Prossigamos corrigindo, adaptando, melhorando e aperfeiçoando o que for possível, cientes de que nossas próprias palavras devem ser analisadas, assim como os métodos, o contexto e os resultados do trabalho. Novamente, ele tem uma palavra de compreensão que ao mesmo tempo ele está se submetendo à nossa análise. Isso, né? É bárbaro, né? Olha, as nossas palavras dele têm que ser analisadas também. E isso é interessante demais. Aliás, é uma característica dos espíritos, de modo geral, que o José está envolvido, né? No início do livro, logo no livro Além da Matéria, o José fala do vídeo do médium, do vídeo de mim como autor espiritual, questione tudo. Como é que é? A gente destacou como epígrafe desse livro, inscrição, né, lá no início, não se faz ciência espírita, não se pode fazer ciência espírita concordando sempre com os espíritos, algo assim. Né? Tem que questionar, né? Mas o interessante também é essa coisa dele se incluir, né, usando a primeira pessoa aí do plural, prossigamos, corrigindo, adaptando, mas também dizendo. Então, acho que ele também está com isso dizendo assim, que correções, adaptações solicitadas ou melhoras
né, necessárias apontadas por eles, também a gente tem abertura de ouvir isso. Exato. Porque é preciso não se contentar com pouco. É preciso ter tolerância, é preciso ter compreensão. Né? E é preciso saber que os espíritos não esperam perfeição. Mas também que a gente saiba receber essas orientações e sugestões. Admoestações até. E como você mesmo disse, que trabalhando em conjunto, a gente às vezes um para o outro pode ser um termômetro do outro, assim, para algumas coisas, e ele pede uma abertura para isso, né? E analisar os resultados. No momento que tem análise, já espanta muita gente que só tem boa intenção, né? Exato. Porque a análise, né? Então ele fala, analisar o método, o contexto e o resultado, né? Então é complicado, porque... Então você tem que saber o que você está fazendo, como você está fazendo e que fim produziu, né? E isso dá um alerta muito grande que a gente não tem que aceitar tudo só porque vem de um médium. Né? Só porque vem do espírito. O espírito falou isso. Desculpa, vamos analisar. Não foi à toa que a gente começou essa live hoje falando de Kardec, né? Pois porque está muito no bojo dessa análise que a gente está fazendo da mensagem, né? Não, eu gosto muito do texto de Kardec, né? Questionai sempre os espíritos que vos dirigem. Então, é o diretor espiritual, é o mentor. Desculpa, tem que ser questionado, analisado. Porque pode ser... Até porque não tem biometria, né, gente? Como não foi uma materialização, ele falou, através de um médium, qualquer que seja, o médium interpretou o espírito. E aí você pode ver que a mensagem pode não estar... seguindo exatamente condizente. O espírito pode ter tentado e o médium não conseguiu passar, então tem que ser analisado, não tem jeito. Você está dizendo, mesmo no caso que não é fraude, que nem mistificação como este, mas simplesmente um limite, que o médium da faculdade mediúnica. Não, e não tem biometria, né? Não tem aquela garantia digital de que o espírito que assinou é ele, né? Então continua o espírito Jamar. Numa guerra, até mesmo a de natureza espiritual, ter foco é fundamental. Além disso, a fé é indispensável e a coragem em prosseguir é dos valores mais caros. Cuidado para não abandonarem suas posições e, a pretexto de querer acertar e cobrar acerto de quem é tão humano quanto vocês, acabarem passando para o lado do inimigo. Cautela, muita cautela com julgamentos e cobranças. Não detemos toda a verdade. Nossa, isso é impressionante. É de novo um trecho meio zartusiano, assim. Até porque essa palavra cautela é muito predileta do Zartu, mas essa de cobrar acerto, e assim a gente acaba passando para o lado do inimigo. Nossa, Robson, eu já vivi, você certamente sabe, mas assim, até nem lembro nesse instante para citar um caso específico, mas acho que é a minha profissão de editor e tal, essa facilidade de, assim, de tanta indignação com um determinado descaso ou cobrando acerto, comprometer o equilíbrio do trabalho. Sim. Porque estou assim, indignado com aquela posição, conduta, com aquela medida, atitude que alguém tomou. Ou seja, mesmo na boa intenção, a gente faz, bota os pés pelas mãos. A gente está juntos, porque um admoesta o outro, né? Orar também tem muito isso. Vamos orar juntos. O Espírito tem batido muito nessa tecla. Nossa, mesmo. Se encontrem para orar. Né? Aí vamos orar juntos. Porque nesse momento de oração você expande a sua alma com as pessoas tão próximas. É o tempo de ouvir o outro. Ouvindo, você tem uma outra visão a respeito disso. Isso facilita muito para todos nós. Reforça os aspectos que unem e não os que provocam desagregação, né? Exato. Bom, o último parágrafo da mensagem de Jamar é o seguinte: mantenham a convicção de que os amparamos e permanecemos juntos, confiantes de que nosso general se mantém firme conosco, à frente da batalha e dos acontecimentos. Ele usa general com letra maiúscula, se referindo evidentemente a Jesus. Dependerá de vocês, de nós, permanecermos com ele, onde e quando a luta se travar, usando as armas espirituais contra as forças da maldade, que rondam o acampamento dos homens e as fileiras do bem. Estejam certos de que não estão sós aqueles que amam. Justiça e paz, Jamar, o guardião. Essa última frase é até mesmo do Zartu, né? Não estão sós aqueles que amam. Né? Eu gostaria de pedir vocês para ficarem atentos, porque quando eu termino, depois vai ser disponibilizado ao final da live, né?
a mensagem completa, né? Além do link de ler a mensagem na íntegra, serão publicados em aproximadamente meia hora aqui mesmo no YouTube, né? E para assistir esse vídeo, receber um lembrete no e-mail, uma notificação no celular, basta você assinar esse canal no YouTube e ativar as notificações agora, que aí você vai estar atento, aí você vai ser chamado. E além de eu fazer a leitura da mensagem, eu comento algumas questões ao final, que o Osjamar comentou particularmente comigo, que eu acredito que são muito urgentes e extremamente importantes, né? Ele não quis colocar diretamente na mensagem escrita, mais técnico, né? Mas ele passou para mim pós-psicografia e eu compartilho nesse comentário que faço ao final da mensagem lida, né? É isso aí, eu quero falar com vocês que já está no ar nossa página, né, de doações, né? Você pode contribuir conosco também nesse momento que estamos fazendo um trabalho humanitário, nós de todos os colegiados do Brasil, você pode contribuir. Qual a página aí, Mike, que estava? E qual é o trabalho, Robson, da doação? Pois é importante nós dizer estamos, o que está sendo nós feito, estamos né? com uma parceria com a Prefeitura da cidade de Sabará, tá? E aí nós estamos na Grande Belo Horizonte, né? Especificamente do Colegiado de Guardiões da Humanidade aqui de Minas Gerais, Colegiado Liberdade, porque todos os colegiados estão fazendo obras humanitárias, ajudando, adotando aldeias indígenas, fazendo trabalho de alimentação das pessoas, ajuda aos postos de saúde, fabricação de máscaras. Nós estamos fabricando máscaras, arrecadando itens de cesta básica e também fabricando quentinhas, né, para serem distribuídas, sobre aí a orientação mesmo da própria prefeitura, que já tem os locais em que existe extrema miserabilidade mesmo, não é nem carência, que a situação é gravíssima. Nós temos a nossa página, né? Juntos somos, qual o nome? Somos mais fortes, né? É muito legal. Juntos por você. .org/doação. Isso. A página mais fácil, assim, de Guardiões da Humanidade.org/doação, tá? Então você pode acessar caso queira contribuir com esse trabalho. Estamos no ar a todo vapor e aí você vai ter também na mesma página a prestação de contas do que temos feito, que estamos também, na medida que possível, ajudando outras instituições que estão à frente desse trabalho, né? Nós temos agora 2.790 pessoas assistindo e queremos convocar vocês, então, para o momento de doação de energia, conduzido por Leonardo Moller, o momento em que nós vamos nos conectar com essas forças soberanas da vida e esse momento também que vamos fazer uma limpeza energética em você e você pode também ser esse elemento dinamizador do que vamos fazer aqui, que vamos usar comandos de apometria. Por isso que o Leonardo, ele vai de uma maneira, para quem não conhece, né? Nós trabalhamos com as técnicas da apometria desde 2001, né? E desde 92 que nós estudamos apometria. Então, 26 anos de estudo de apometria, e desde 2001 trabalhando diretamente com tudo. Leonardo coordena uma das reuniões de apometria, foi ele que implantou a reunião de apometria em nossa casa e hoje ele vai fazer, como a gente faz em todas as lives, nessa limpeza energética, canalização das suas energias e você pode aproveitar para fazer isso também nos seus lares. Neste momento especial, você pode se conectar com seus guias espirituais, com seus mentores. Você que é espírita, pode, nesse momento, colocar à disposição dos médicos do espaço, dos seus mentores, os mentores da sua casa espírita. Você que é do candomblé ou da umbanda, se conectar com seus orixás, com seus guias de luz, pedindo a eles que possam, nesse momento, multiplicar essa energia. Você que é católico, também você pode recorrer a um santo da sua devoção, ou a Jesus, como todos nós fazemos, né? Não interessa a denominação religiosa, todos nós podemos nos conectar, todos nós podemos ajudar agora. E no momento que o Leonardo vai fazer os campos de força, eu gosto de dar um suporte aqui, para não ficar calado o tempo inteiro, cantando alguma música de acordo com o ritmo da doação. A música não é que esta ou aquela tem mais poder, tá? É porque às vezes a música estabelece o ritmo, a harmonia necessária para que ele possa dar os comandos de apometria e arregimentar as forças para o trabalho da noite.
Então, nesse momento que, como o Robson também explicou, é importante que você silencie o chat, né? O teclado, afaste um pouquinho aí, deixe de comentar, não porque seja errado comentar, mas é porque o momento é da gente unir os pensamentos, né? Da gente se conectar uns com os outros, em primeiro lugar, e então nos conectarmos, né, com a equipe espiritual, com os espíritos que percorrerão a casa de todos, né, que promoverão essa limpeza, com a orientação aqui dos comandos da apometria, que existem justamente para dar uma orientação, né, enfeixar os nossos esforços numa só direção, concatenar todos esses esforços e energias num só momento, num só gesto, numa só atitude, e, portanto, é o momento da gente se concentrar e pensar, né, ficar em oração. Você me perguntou um dia ou outro se eu queria uma música específica, mas está na minha cabeça e não sai, se você lembrar, é a música Celeste do coral. Será que você lembra? Eu não sei se lembro dela inteira, né? Mas sei lá, se você tiver vontade, talvez o refrão. Porque é uma música que traz mesmo uma devoção. Uma elevação, assim, muito boa, né? Que música celeste vem vindo no ar. São as vozes dos anjos cantando pra mim. Eu não creio que eu lembre de mais do que isso, Leonardo. Mas né? A gente cantava no coral da igreja, nossa, eu chorava muito. Eu lembro de outras, né? Então, uma música que me veio agora, que eu acho que mexe muito com a gente, e aí muita gente pode procurar, que alguns podem conhecer, alguns amigos evangélicos que estão aí também, né? E que você gosta muito. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o aclamarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Nós precisamos de Ti, Senhor. Língua o confessa, dobrando o nosso joelho e através da nossa fala, confessando a nossa necessidade, Senhor, a carência da Tua orientação, da Tua força, da Tua fé. Tu, Senhor Jesus, firme no timão da embarcação terrena, nós batemos a Tua porta, Senhor, elevando o nosso pensamento, invocando as forças superiores do bem e da luz, pedindo a força dos Teus emissários, daqueles que Te representam, da justiça sob a bandeira de Miguel, o príncipe dos exércitos celestes, e a força da misericórdia, Senhor, da Tua sabedoria. Nós rogamos, como símbolo dessa força, a falange, ao Espírito de Maria de Nazaré e todos aqueles, Senhor, que nesse momento podemos, nesse instante, recorrer, estabelecer a conexão, Senhor Jesus, como nós precisamos de Ti. É por isso que nos unimos em pensamento, Senhor, neste exato momento, com quase 3.000 pessoas pela pátria brasileira e pelo mundo, unidos, Senhor, em pensamento, nós batemos a Tua porta, nós Te rogamos que possamos, a partir de agora,
contar com as falanges de Pai João de Aruanda, do chefe caboclo Tupinambá, de Cérvulo Túlio e os seus soldados romanos, de Zura e os legionários de Maria e todos os guardiões, conduzidos esses pelos guardiões superiores, todas as falanges, os exus, os soldados, percorrendo todos os lares de nós todos aqui ligados, Senhor Jesus, agora levando a força, promovendo a limpeza, agora para a nossa doação, juntos em um. 2. Conexão com os teus emissários, agora percorrendo os lares. 3. 4. 5. Em torno de nós e agora, em todo o ambiente doméstico, de todos nós ligados aqui. 8. Agora, em 9. E 10, despachando agora a presença desses amigos e dessa maneira promovendo uma limpeza energética em torno de nós, em torno de nossas auras, no íntimo do nosso lar nesse momento, rogando a força que vem do alto, limpeza essa que consome miasmas, parasitas energéticos que não resistem à força do vento solar, a essa força da natureza, que nesse momento desce do alto, agora, mediante a condução da equipe espiritual, invocando com a autoridade de Pai João de Aruanda e do chefe caboclo Tupinambá, essa força que vai banhando os nossos lares, a periferia de nossas auras, queimando miasmas e parasitas energéticos, agora, em um, com vento solar. 2. Agora em nossos lares. 3. Iluminando a atmosfera em torno de cada um de nós, juntos agora em pensamento, sentimento e envolvimento, agora. Em 4, deixa os teus guias passarem nesse momento, Senhor, abrindo as portas do alto dos céus agora. 5, vento solar reverberando numa limpeza. 6, em 7, agora. 8, 9, limpando eles vêm trabalhar, reverberando essa vibração agora. Do céu, ai meu Deus. E então fortalecendo meus guias passar, um campo de energia, um campo de proteção, um escudo energético agora, do céu, na forma de uma pirâmide de base quadrada em torno de nós e em torno de nossos lares, ao menos de nosso cômodo, do nosso ambiente doméstico, do nosso altar, neste momento de oração, em que oferecemos o melhor, rogando ao mesmo tempo a misericórdia que vem do alto, o recurso da equipe espiritual que parte, agora erguendo a bandeira e a espada de Jesus em alfa, iluminando com cada letra grega os vértices dessa pirâmide robusta, fortalecida agora com a nossa garra, convicção, concentração agora. Em beta, iluminando, agora em gama, pirâmide de proteção, um escudo agora, em torno de cada um de nós e de nossos lares, em delta, e lá em cima, Epsilon, iluminando as paredes no vértice superior e alinhando com o Kelpsum. 2, elevando a vibração. 3, agora subindo a sintonia em 4, elevando, firmando a nossa criação mental. 5, 6 do Salvador, aquele que por mim morreu na cruz e vi um novo céu, uma nova terra vi, uma
uma grande voz no céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, só haverá de Deus o grande amor. Onipotente Agora, Senhor, é nas tuas mãos que nós queremos doar a energia e colocar o nosso melhor recurso na mão dos teus abençoados emissários agora. Descendo para construir essa nova Jerusalém nesse momento, Senhor Jesus. Agora, fortalecendo com base nessa meta. Agora, a reurbanização extrafísica se processando, a transformação da perdão, iluminando, colocando o melhor recurso dentro de nós agora, invocando a nossa fé, o nosso pensamento, iluminando em na mão da equipe espiritual, colocando as melhores energias, extraídas agora com nossa garra. Gratidão, convicção agora, fé, força. 2, coragem. 3, clamando pelo alto, extraindo de nós os melhores recursos, na sintonia com a equipe espiritual agora, com os guias, em 3, agora, uma nova terra vi, em 4, grande voz no céu se fez então ouvir. Agora, em 5, não haverá mais dor, 6, nem pranto, nem aglutinando essa energia, o nosso melhor recurso, oferecendo agora, depositando essa oferenda no altar da nossa fé. 8, 9 e 10. Agora. É em teu nome, Senhor Jesus, que nós rogamos que esse recurso, Senhor, extraído com o melhor que temos, resultado, Senhor, dessa busca de sintonia com os teus emissários, com a tua mensagem, com a tua verdade, com o teu evangelho, com a tua força, Senhor Jesus, com a tua fortaleza. É nesse momento que nós rogamos que possam os guardiões e os teus emissários usar da melhor forma esse recurso, Senhor. Que colocamos, que depositamos com tudo que há em nós, certos, cientes de que o nosso recurso, ainda que parco, escasso muitas vezes, pode ser aumentado, multiplicado e o crescimento, ter um crescimento exponencial pela força da tua fé, por um gesto teu de misericórdia, por um olhar, Senhor, batendo à tua porta. Tu que és o governador dos nossos destinos, Senhor, Tu que és o comandante da embarcação terrena, firme no leme, no timão, Senhor Jesus, confiantes da Tua condução, tal como demonstraste a Pedro na hora que caminhou sobre as águas, Senhor, olhando nos Teus olhos e na fé contigo, invocando a força dos grandes homens, dos grandes mulheres, dos grandes espíritos que passaram pela terra, representando a tua mensagem de Teresa de Calcutá e Irmã Dulce, a tantos outros emissários teus, Senhor Jesus. É a eles que rogamos nesse momento a condução da ajuda, do socorro, não só aquele que sofre, mas aquele que precisa, Senhor, de um despertar, de um chacoalhar, que precisa, Senhor, enxergar a Tua verdade, recobrar a consciência, o compromisso contigo, a coragem, a fortaleza. Mantenhamos-nos, Senhor, firmes na mensagem do Espírito Jamar, no conteúdo da Tua palavra, Senhor Jesus, porque nós precisamos de Ti, precisamos do Teu trabalho e assim que rogamos a bênção, Senhor, por todos os nossos irmãos de humanidade. Amém.